Olá, o Fala Pelai desse sábado, com o nosso entrevistado, Dr. Rodrigo Cossino. Ele que vai comentar sobre a cannabis, o remédio que faz efeito. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Pilar. É sempre um prazer estar aqui, poder trazer. Fico feliz com você, tá? Que você realmente a cannabis é um remédio. Como que é isso? Ela é feita da maconha? Então, pois é, né, Pilar? Assim, a cannabis sativa, né, que é a planta da maconha, ela já existe durante toda a história da humanidade, né? Nos últimos 20 anos, aproximadamente, vem ocorrendo muitos estudos em relação aos efeitos que ela pode ter benéficos, né? Porque os efeitos maléficos a gente já conhece da planta, né? Há muitos séculos já se conhece os efeitos que ela causa, todos aqueles sintomas de euforia, prostração, lentificação, muita fome, aqueles efeitos a gente já conhece. Mas os efeitos benéficos foram começados a ser estudados nos últimos 20 anos. E aí começaram a observar que existe um sistema dentro do nosso cérebro chamado sistema endocannabinoide. O que é isso? É um sistema onde ele tem alguns receptores que a gente chama. O que é isso? É um local no cérebro, no corpo inteiro na verdade ele tem, que uma substância da planta, a gente pega essa substância da planta e ela vai agir nesse receptor. Então a cannabis sativa ela tem aproximadamente um pouco mais de 300 substâncias. A gente pega uma dessas substâncias, algumas poucas, a principal é o canabidiol, e aí vai agir nesse sistema endocannabinoide. E aí ele tem alguns efeitos benéficos que estão sendo observados aí, que a gente está observando os estudos que estão saindo nos últimos anos aí, né? Aqui no estado já funciona há muito tempo, doutor, isso? Então, no Brasil, inicialmente, para utilizar esse produto, tinha que pedir autorização da Anvisa para poder importar e tudo, era uma burocracia bem grande, assim, né? Mas conseguia, né? Não era nada assim impossível, não. Conseguia, apesar do trabalho, conseguia. Nos últimos 2 anos, 3 anos, foi autorizado pela Anvisa a utilização aqui no Brasil e a produção. E aí agora está bem mais fácil de comprar e utilizar, né? Se você tiver uma receita, você consegue comprar a qualquer momento na farmácia, né? Você ainda pode importar ou utilizar o de farmácia normal aqui, que é o produto feito mesmo. Aqui no estado já tem farmácia que já vem? Sim, várias farmácias. Só tiver a receita? Só pegar a receita e lá na farmácia comprar. Bem tranquilo. Às vezes não tem muita disponibilidade, porque não sai tanto, e ele é um produto um pouco mais caro, então não sai tanto em todas as farmácias. Não é igual um dipirona que sai muito, né? Então às vezes a farmácia pede aqui, ele não tem, mas no dia seguinte você pede para ele trazer em outra farmácia que ele tem, ele traz para você e você leva. Doutor, esse produto é da maconha. Vou fazer uma pergunta ao senhor. Qual é a diferença da pessoa que fuma maconha e que toma esse remédio? Então, a diferença assim, é 100%, né? Não dá nem para comparar uma coisa com a outra, né? A maconha é a planta, com aquilo que eu falei, são mais de 300 substâncias, né? Ali causa diversos efeitos colaterais, né? De você fazer o uso da maconha, que todo mundo já conhece, são aqueles efeitos que atrapalham, fazem até rebaixamento cognitivo, a pessoa já tem demonstração que utilizar a maconha deixa a pessoa menos inteligente. Totalmente diferente do canabidiol, que é o que a gente usa, né? O extrato, né? O que é esse extrato? Você vai pegar as principais substâncias que eu quero, a mais utilizada é o canabidiol, né? Mas tem outras substâncias como THC, CBG, CBN, tem algumas outras substâncias, né? Mas a principal, mais estudada é o canabidiol, CBD. Né? E aí essa substância é totalmente diferente da maconha. A maconha vai causar uma série de efeitos, né, ruins. Ela pode trazer um pouco dos efeitos benéficos? Pode, porque ele tem um pouco de canabidiol ali também, mas é muito pouco. Né? Porque o extrato que a gente tem do canabidiol purificado, você pega a planta, purifica ele, pega aquele óleo e extrai somente o canabidiol, o CBD, dentre aquelas 300 substâncias, você extraiu somente o CBD, você vai ter um efeito muito interessante do canabidiol agindo na pessoa. Aí você consegue ter um efeito potente de qualidade de acordo com o que a gente espera de resposta, né? Então, assim, pode ter uma resposta boa com a maconha? Pode, mas é improvável. A resposta, em geral, vai ser muito sutil, né? Mas com o canabidiol, a gente vai ter respostas bem mais satisfatórias. E esse remédio tem outras curas para outras coisas, doutor? Então, a gente tem diversos estudos mostrando eficácia para uma série de coisas, né? Eu sou neuropediatra, então, assim, na minha área, o que eu uso mais é para epilepsia. Né? Para epilepsia já tem ampla evidência científica de excelente resposta ao tratamento com canabidiol. Tem diversos pacientes que usam uma infinidade de medicação anticonvulsivante
começa a usar o canabidiol e tem uma melhora assim, não vou falar que é 100%, né, mas coisa que com nenhuma outra medicação teve, 70%, 80%, 90% às vezes de melhora da quantidade de crise ao longo do dia, da intensidade das crises convulsivas, é uma coisa sensacional, né? É claro que não são para todas as crianças, tem casos e casos, né, de epilepsia. Outras indicações são autismo, mas os estudos são menores, né? Mas serve também, doutor, para o autismo? Tem alguns estudos pequenos mostrando uma resposta satisfatória. Na minha experiência clínica, eu tenho tido uma boa resposta quando eu uso, né? E alguns estudos têm mostrado uma boa resposta também. Mas tem outras indicações também, que tem estudos na literatura, como dor crônica, como da fibromialgia, por exemplo, né? Câncer, dor lombar de coluna, ansiedade, depressão. Tem alguns estudos mostrando resultado para essas coisas, demência, Alzheimer, Parkinson. Então, assim, tem várias coisas que vêm mostrando resultado, mas ainda é um pouco, tá um pouco no começo, né, para cada uma das situações, né. Tem algumas coisas têm mais estudos, outras têm menos, né. Ele cura muita dor também, né? Muito. A dor, ele já tem ampla evidência científica de que ele tem uma excelente resposta para dor. Isso aí já não se tem mais dúvida quanto a isso, né. Que ele funciona para dor, não existe mais essa dúvida. Então, para dor crônica, às vezes o pessoal que está com muita dor de câncer, que é uma dor muito forte, o pessoal às vezes tem que usar muita morfina, tem muito efeito colateral. Às vezes a pessoa tem um tipo de câncer que é bem agressivo, está em um local no corpo que dói muito, sente muita dor mesmo, sabe, Pilar? Às vezes a gente subestima o quanto que a dor é incapacitante, quanto que isso prejudica a qualidade de vida, mesmo do paciente oncológico. Às vezes fala assim, pô, mas o cara é oncológico, o cara tá para morrer. Mas não é assim. Você tem que tratar o cara com humanidade, com dignidade. Sim. Tem que ter pelo menos ele tem um restante de vida, mas que tem um restante de vida com dignidade, para viver bem, viver sem dor. Né? Agora, se viver com dor 24 horas, isso é terrível. Né? Então, você usa um canabidiol para uma pessoa dessa, poxa, ele consegue ter uma vida muito mais tranquila. Né? Pelo menos aquele restante de vida, se às vezes a pessoa é paliativo, nem tem mais o que fazer, mas pelo menos ele leva uma qualidade de vida com a família dele muito mais interessante, né? Consegue viver aquele restante de vida muito mais feliz. Sim, eu estou comentando isso porque a minha mãe mesmo faleceu muito jovem, com câncer nos ossos. E há 30 anos, 40 anos atrás. Câncer nos ossos é uma das 40 anos atrás, ela não tinha isso ainda. E sentia dor, que exatamente. Até para você colocar a mão nela era difícil para tomar um banho, para passar um pano. Exatamente. Entendeu? E já com esse remédio aqui, já segura bem, né? Exatamente. Uma das principais indicações do canabidiol é o câncer de ossos, né? Porque é o câncer que mais um dos cânceres que mais traz dor para o paciente. A minha mãe sofreu muito com isso. Exatamente. Você não podia nem colocar a mão nela e chegar perto dela. Exato. Só você olhar para ela e falar, tô sentindo uma dor que ela falava normal e tudo. Só você não podia colocar a mão nela. Quando a enfermeira pegava ela assim, começava a quebrar. Tanto é que quebrava o braço, quebrava a perna. Então e de dor. Pois é. Então você vê o sofrimento que às vezes tem, né? E aí realmente você faz às vezes um monte de remédio, não consegue resolver a dor da pessoa. E aí você usa um canabidiol, não é que ele é um milagre que vai resolver a dor da pessoa. Mas você imagina, a pessoa tem uma dor ali que está em 10. Você usa o canabidiol e a dor baixa para 5, 4, 3, pô, é uma outra coisa. A pessoa dá uma respirada, ela vive melhor, entendeu? Sente mais feliz, vai voltar a sorrir. Porque você imagina. Doutor, tem idade para isso? Quantos anos que pode começar a tomar isso? Os estudos que a gente tem é a partir de 1 ano de idade, né? Antes disso não tem muita evidência, não existe evidência, né? Mas a partir de 1 ano de idade, qualquer idade pode usar. Sim, a criança com 1 ano de idade descobrir que tem alguma coisa, ele já pode tomar esse remédio que daí para frente se tiver indicação, né? Se tiver indicação do uso, pode usar, né? Não tem problema. Aqui no estado de São Paulo, eu estive reparando e trabalhando em cima disso, lá já tem um comércio, né, sobre isso, plantação, né? Então assim, existem as plantações das indústrias farmacêuticas, né, que elas plantam e produzem no próprio laboratório, como essas que a gente estava conversando, que tem na farmácia. Você vai lá na farmácia, tem a empresa X, empresa Y, sim, empresa Z, que elas já estão plantando aqui no Brasil, produzindo planta ali na fábrica delas, produz na fábrica, faz tudo ali, né? E aí manda para a farmácia os produtos dela, né? Existem já essas empresas que estão fazendo, né? Existem algumas pessoas aí no Brasil que têm liberação judicial para fazer plantação. Às vezes a pessoa tem liberação para plantar 3, 4 pés de maconha para poder fazer o óleo, né? Mas isso aí não é tão eficaz porque você não consegue fazer essa forma artesanal com qualidade, né? É muito complicado você extrair a planta, o óleo, exatamente o que você quer.
sem o processo da industrialização, né? De botar na máquina e a máquina fazendo automático para você, né? Então, mas muitas vezes é o que a pessoa tem, né? O que ela consegue. Então, em casa é mais difícil fazer isso mesmo, né? é mais difícil, mas você imagina, né, Para descobrir como que vai sair aquele óleo, né? Exatamente. Só que você imagina, o produto ele custa aí R$500, R$1.000, R$2.000. O quê? O vidro? O vidro. Aí a pessoa não tem grana para comprar. Aí ela planta uma planta que custa uma mixaria e faz em casa. É a solução que muitas vezes a família encontra, né? No SUS não existe ainda. Eu tenho... muitas vezes, assim, eu entendo, né, Pelais, que às vezes o SUS ele não é obrigado a fornecer uma coisa que não tem evidência científica. Como para autismo, muitas vezes eu até entendo. Às vezes a gente pede via judicial para algum paciente, o juiz nega, tudo bem. Mas, por exemplo, casos de epilepsia, já existe ampla evidência científica. Nos Estados Unidos já está totalmente autorizado o uso. Na Europa, totalmente autorizado. No Brasil já está autorizado o uso de canabidiol para epilepsia. A gente pede via judicial aqui no estado do Espírito Santo e não ganha, né? Então, assim, para epilepsia, que é uma coisa assim que já está estabelecida na literatura, as pessoas que trabalham com isso, os neuropediatras que trabalham com isso, você pede via judicial e não é liberado. Então, assim, é difícil trabalhar dessa forma, né? Aí a pessoa fica refém de não ter a medicação. Em outros países já tem muitos anos isso, doutor? Tem nessa faixa também, né? Mais tempo que no Brasil, né? Tem mais de 20 anos? Não, nessa faixa, uns 20 anos, né? E no Brasil tem quanto tempo que chegou isso? 2, 3 anos. Que foi autorizado a comercialização aqui, né? Antes era só importado. Antes você tinha que pedir... Tinha que importar, dos Estados Unidos, E conseguia chegar bem... Chegava. Mas é uma burocracia, né, Pelais? Assim, você imagina... Eu tô falando, eu tinha que passar pela Polícia Federal, alguma coisa? Tem que passar tudo. Tem que passar tudo pela Polícia Federal? Você pedia, levava 30, 90 dias, né? Então a pessoa, né, aí você está convulsionando, exatamente, está tendo crise convulsiva, precisando do remédio, e está lá o produto na alfândega. Desse jeito. E tinha que ter ainda a autorização da Polícia Federal, tem que ter autorização? Eu não me lembro se tinha autorização da Polícia Federal, eu acho que não, acho que precisava só da Anvisa. Se eu não me engano, porque já tem um tempo isso. Não, estou falando porque vai entrar em outro país, né? Que não, o Brasil hoje já está ficando normal, né? Estou falando de vir de outro país, a Polícia Federal tinha que agir, né? Eu acredito que passava sim pela alfândega, né? Pela Polícia Federal, mas em geral não tinha problema, né? Quanto a isso. Mas muitas vezes, mas passa sim, porque até hoje passa, agora que me lembrei, sim, até hoje passa quando a gente importa, mesmo que hoje não precisa. Hoje precisa da autorização da Anvisa, mas hoje é muito menos burocrático o problema, né? Você faz tudo online. Antes era uma trabalheira danada, né? Hoje você faz tudo online com mais facilidade. Mas ainda assim, passa na alfândega, passa na polícia, muitas vezes agarra o remédio lá. A gente tive paciente que ficou agarrado lá mais de um mês. E ele precisando do remédio. E ele precisando do remédio, menino sem remédio. Acabou o remédio, a mãe pediu com antecedência, mas ficou lá mais de um mês agarrado. E aí? Doutor, e esse remédio, ele tem que tomar ele para sempre? Como que funciona isso? Depende da causa, né, Pelais? Se for uma epilepsia, assim, dessas que a gente usa, é para sempre, né? Muitas vezes não tem como tirar, não. Outras é possível fazer a tentativa da retirada, né? Mas isso depende muito de doença para doença, de pessoa para pessoa, de idade, né? Às vezes, se for uma questão de uma dor, às vezes a pessoa está tratando aquela dor, ele consegue resolver, fazer uma atividade física, sei lá, melhorou, que é o problema que ele tinha por trás, aí ele vai reduzindo e às vezes resolve, né? Mas muitas vezes o uso é a longo prazo mesmo, né? Então hoje qualquer pessoa que tiver uma dor ou te sentindo alguma coisa, se for no médico ou for procurar você mesmo, naquele exame ali você vai saber se ele vai precisar de tomar isso, né? É assim que funciona? Mais ou menos, tem que ser um pouco criterioso com a utilização, né? Não é para todo tipo de dor, não é para todas as pessoas que têm dores, né? Não é isso. Normalmente a gente fala que é uma dor refratária, né? O que é a dor refratária? Que já utilizou várias medicações e não teve resposta, né? Aí tem as medicações específicas que a gente tem para tratamento de dor crônica, né? Às vezes a pessoa tem uma dor lombar de coluna, né? Sim. Aquela dor forte ali, usou um remédio, usou 2, usou 3, 4, 5, não está resolvendo? Realmente, né? Aí é uma indicação muito boa. Doutor Rodrigo, nós vamos para o intervalo. O Fala Pelais. O Fala Pelais está de volta com o Dr. Rodrigo sobre a cannabis, que é um produto totalmente diferente, né? E nós temos um deputado também, o Bispo Alves, que colocou lá na Assembleia Legislativa um projeto que está circulando na casa sobre a aprovação disso. Parabéns, deputado. O povo está precisando disso mesmo.
da saúde, que hoje todos estão sem saúde. Então, o doutor Rodrigo, que é o médico, sabe que o povo está passando aperto na saúde, né, doutor? Ah, sim, ainda mais pensando nessa questão da cannabis, né, do canabidiol, realmente é bem difícil, porque o custo, né, é muito caro. E em geral, né, Pilares, às vezes pensa assim, tem um custo da medicação, igual a gente pode falar aqui do custo, né? Sim. Mas o custo não é só do remédio, né? Às vezes a pessoa tem, às vezes não, né? Na grande maioria das vezes a pessoa tem diversos outros custos com saúde. O cara paga o plano de saúde, aí o cara paga outros remédios, aí ele às vezes paga terapia, psicólogo, alguma coisa assim. Então assim, você vai somando assim, escola, creche, comida, Uber, ônibus, aí você vai somando isso aí, pô, no final do mês dá uma pancada pro cara. Então não é só um remédio, né? A pessoa tem um custo enorme com saúde. Doutor, o senhor fez uma pergunta interessante, a fala do senhor aí. O cara tem um plano de saúde. O plano de saúde vai ter que dar o remédio a ele? Como que funciona agora isso? Então, medicações de alto custo, tem alguns critérios aí, mas medicações de alto custo, o plano tem que custear, né? E o canabidiol também entra como um deles. Né? Ah, é? Se for aprovado alguma coisa agora, até pelo SUS, eles são obrigados a dar, né? Não, já é obrigado. Já é obrigado a dar? É. As medicações de alto custo, você imagina o seguinte, Pelai, você descobre uma doença aqui, né? Que o remédio é super caro, tem que fazer o tratamento, mas o remédio é super caro. Uma esclerose múltipla da vida, uma doença do cérebro. Aí você vai ver lá, o remédio custa 5 mil reais. Tem remédio que custa 10 mil. Quem que vai custear? Você tem um plano de saúde. Quem que custeia? Aí o plano custeia nesses casos. Né? Se a pessoa não tem plano, o SUS custeia. Né? Sim. Mas se tem plano, o plano tem que custear também. O plano é obrigado? Medicações de alto custo, que são chamadas. Né? Essas medicações o plano tem que custear. É o único que a pessoa vai ter que entrar na justiça, né? Para brigar na justiça. Às vezes não, muitas vezes o plano nem eles aceitam. Se for uma coisa que já é frequente, por exemplo, esclerose múltipla, já é algo bem frequente, né? Tem muita gente que tem e o pessoal faz o tratamento. Então, muitas vezes o médico já manda várias vezes os pacientes com esclerose múltipla para usar aquela medicação para o plano, e o plano já está acostumado a liberar aqueles remédios. Então, eles não costumam negar, não. O canabidiol eles costumam negar, né? Porque é algo muito novo, né? Então, está ainda iniciando, né? Mas outras medicações que são mais caras até, igual as medicações para esclerose, eles liberam. Aqui no estado do Rio, em Buzo, já está liberado, me parece que já tem um projeto de lei lá, a prefeitura está ajudando, essas coisas todas, né? Sim, pelo que a gente vê aí, né, tem algumas cidades, né, que estão começando a colocar o canabidiol no SUS, né? São Paulo também, né, foi autorizado para uso em algumas condições, né, como epilepsia, que a gente estava conversando, né? Porque realmente é uma opção terapêutica, né? Aquilo que eu estava falando, se você esgotou as opções que você tem, por exemplo, para tratar a epilepsia, você tem a indicação do canabidiol, tem que utilizar. Já está descrito na literatura, nas evidências científicas, nos livros, já estão descrito isso. É porque tem várias pessoas que não entendem, aí falam, não, porque isso é da maconha. Se a maconha é tão boa, por que não deixa fumar? Né? Tem um comentário, né? O Moda, foi o que o senhor acabou de comentar aqui. Não é quer dizer que o fumo vai afetar a cabeça da pessoa, né? Tem pessoa que fuma maconha, come muito, outro não come nada, outro passa mal, outro desmaia, né? E já você tirando o remédio dali, é para várias coisas. Mas é aquilo que eu estou falando, né? Não é questão de entrar no mérito se você pode ou não fumar. É questão do mérito é o seguinte, o que a maconha tem a ver com canabidiol? É isso que eu tive que fazer uma pergunta excelente para o senhor agora. Qual é a diferença? Qual que é... Então, como que descobriram isso, mais ou menos? Então, foi no início dos anos 2000, começaram a estudar aquilo que eu estava falando, dos receptores endocannabinoides no cérebro, e aí com isso foi se observando que existiam esses receptores para alguns produtos da maconha. E aí com isso viram que o canabidiol tem uma resposta no cérebro, uma resposta boa para determinadas situações, e começaram a estudar isso, começaram a ver, e aí até hoje estamos estudando. Né? Mas assim, canabidiol é uma coisa, maconha é outra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São coisas distintas, né? Eu gosto de dar o exemplo do seguinte, Pelais, a morfina, já ouviu falar de morfina? Sim. A gente já ouviu falar. Tramal, codeína, Paco, que é os remédios que a gente usa, Paco, que é paracetamol e codeína, nome comercial, mas é codeína, Tramal, Tramadol, morfina, são medicações à base da planta do ópio. O ópio é uma droga.
né? E aí? Eu posso liberar o ópio? A heroína é a base do ópio. Eu posso liberar a heroína? Entendeu? Então, assim, a heroína, todas elas são a base do ópio, mas 3 são usadas como remédio para dor. Morfina, tramal e codeína. A origem é a mesma, mas a heroína é a droga. Então, a origem é a mesma, mas o remédio são 3. A heroína não é remédio e o ópio também não é remédio. Então, assim, seria a mesma comparação. Ah, então eu não posso liberar morfina e o ópio eu posso liberar, não posso liberar. Mas se eu liberar a morfina, eu tenho que liberar o ópio também? Não tem relação uma coisa com a outra, né? A maconha ela tem diversos malefícios. Não é questão de ser liberado, não. Isso é outra questão, tá? Eu acho que cada um faz o que quiser da sua vida. Mas a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Maconha é uma coisa, canabidiol é outra que não tem relação. Nessa descoberta, né, nossa, até interessante, né? Porque ninguém nunca comentou sobre isso, né? Que a maconha faz até um bem para a saúde da pessoa, né? Não é a maconha, a cannabis, né? O canabidiol é um subproduto da maconha, né? Você pega a planta, extrai esse produto que faz bem. Ele sai um óleo dela, né? Óleo, isso. Você extrai a planta, purifica ela, pega esse óleo e a pessoa toma umas gotinhas só e a pessoa toma. Só na hora da sua consulta, essas coisas todas, igual o autista, você tem que saber a dose que eles vão tomar, como que funciona? Ah, sim, com certeza. A dose em geral é pelo peso, né? Na pediatria, né, na infância, a gente sempre usa a dose calculada pelo peso, né? E aí você calcula a dose pelo peso e vê quantas gotas a pessoa tem que tomar, né? E aí vai ajustando de acordo com a necessidade, né? Logo um paciente chega agitado para você, alguma coisa, naquilo ali você já começa... Tem que avaliar o histórico, né? Não é a primeira indicação fazer um canabidiol porque a pessoa está agitada ou não e tudo, né? Pensando no caso de um autista, né? Tem que olhar todo o histórico da pessoa, ver o que já usou de remédio, o que não usou, como é que ela é, tem que saber como é que é a pessoa, né? Como que é a família, tudo, né? Você tem que olhar todo o contexto da vida daquela pessoa, né? Para ver se realmente tem indicação de fazer. Realmente estudar a família para ver se alguém da família já teve alguma coisa, alguma doença, alguma coisa, né? E como é que é a estrutura familiar, né? Também, né, Pelaz? Às vezes o menino é agitado porque na família também, aquela agitação toda, aquela bagunça, tudo. Então tem que olhar também como é que é a situação. Às vezes a mãe que não dá conta, coitado, porque às vezes está sozinha, só tem ela e a criança, aí fica o dia inteiro na escola, aí lá na escola não sabe como é que fica, como é que é. Então são diversas coisas, né? Não é uma coisa assim tão simples de falar, ponto, é isso e é isso, né? Tem que olhar bem o contexto da pessoa. Isso aí, o senhor está comentando, para fazer uma cirurgia, se a pessoa tiver, pode tomar isso aí para fazer uma cirurgia, para a dor sumir mesmo? Você fala depois da cirurgia? Isso. Em geral não é assim que funciona não, por quê? Os efeitos eles não são imediatos, né? Eu tô tomando umas gotinhas aqui do óleo e aí vou melhorar a dor. Tomei agora, tô com dor, vou tomar. Não, isso é dipirona, ibuprofeno, uma morfina da vida, isso aí funciona na hora. Tomou, teve a resposta. Igual o pessoal fala, toma dipirona de 6 horas. Beleza, funciona ali, de 6 horas o efeito tá fazendo. O óleo não, ele é um neuromodulador que a gente chama. O que é isso? Ele modula a forma como você vai sentir a dor. Então, seria mais ou menos o seguinte, olha só. Quando você toma uma pancada, sim, fica inflamado, não fica? Fica vermelho. Sim. Por quê? Está inflamado ali. Aí o que você usa? Que remédio você usa? Um anti-inflamatório. Sim. Né? Para quê? Para desinflamar aqui, certo? O canabidiol, ele não age aqui. Ele vai agir aqui. Aí vai na cabeça, né? Exatamente. Aí ele vai lá na cabeça e diminui a forma como você vai perceber a dor. Entendeu? Então o anti-inflamatório ele vem no seu sangue, chega aqui, diminui a inflamação. O canabidiol ele vem, entra no sangue e vai para o cérebro. Ele vai para o corpo inteiro, né? Mas principalmente no cérebro, e ele modula a forma como você sente a dor. Ele organiza aquela coisa toda e aí fica mais organizada, aquela confusão de dor que você estava sentindo dá uma baixada e você consegue ficar melhor com aquela dor. Doutor Rodrigo, nós estamos chegando ao final aí, deixar você as considerações. Está sendo muito importante e depois vou te convidar de novo, porque isso aí a população, quem está nos assistindo, está sabendo o que é, porque tem pessoas que acham que é maconha, só não é maconha, entendeu? Então eu te agradeço aqui a sua presença, estamos aqui à disposição pela Rede TV e no Fala Pelaz.
Eu que agradeço, né, Pelaz? Sempre aí oportunidades que vocês me dão aqui de poder falar, explicar a população sobre as situações, exatamente o que você está falando, a questão da maconha e canabidiol são coisas completamente diferentes, né? E fico à disposição aí, quem quiser entrar em contato, o número é 999-52-2265 e qualquer dúvida que precisar, está à disposição. É aqui em Vila Velha mesmo, seu contato. Eu atendo em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Muito obrigado. Fala Pelaz, fica por aqui. Até semana que vem.